Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer uma toalha de mesa e umas almofadas para a cozinha. Vamos começar então? Bom, pessoal, então olha só, eu tenho esse tecido aqui, ele é um algodão, olha só, bem grosso. Por isso foi que eu também vou fazer as almofadinhas com ele. Vou fazer uma toalha de mesa e a capinha para as almofadas que vai ser igual a esta daqui, olha, com os babadinhos. No caso, a minha é esse tipo de almofada, mas pode ser qualquer uma outra, inclusive uma redonda também, né? Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês como eu vou fazer. Primeiro, eu vou tirar a metragem da mesa. A minha mesa tem 1,20 m por 80 centímetros. Então, eu vou primeiro cortar a metragem da toalha da mesa. Esse meu tecido aqui, ele tem 2,80 m, tá? Olha, as almofadinhas, elas têm 42, eu vou fazer o corte de 45 por 45 para as almofadas. E da toalha, eu tenho 1,20 m por 80, então eu vou calcular aqui uma metragem que dê para fazer com as caidinhas laterais, que não quero muito grande, né? Mas aí você vai calcular de acordo com a sua mesa. Então, olha só, eu também não vou passar, porque esse tecido ele é bem grosso e eu consigo fazer o vinco nele apenas dobrando ele assim. Então, aqui eu já fiz um vinco e vou cortar então o que vai ser a metragem para a minha mesa. Agora, eu vou cortar aqui o que vai ser para as almofadinhas. Então, como eu havia dito, olha, eu deixo um tanto aqui para as costuras, né? 1 centímetro e 1,5 centímetros mais ou menos. Então, eu vou calcular 45 por 45 para cada almofadinha, tá? Só que aqui vocês vão ver que eu vou cortar 90 por 45, porque eu vou cortar as 4 tiras, né? E fica mais fácil. Mas aí você vai cortar de acordo com o seu tecido. Você mede e vê como fica melhor o corte dentro da metragem, tá bom? Então, olha aqui. Eu cortei, então, 4 tiras de 90. Agora, então, eu vou cortar aqui na metade pra fazer, tá aqui 2 capinhas. Eu gosto de sempre cortar assim, né? Vincando aqui. E passando a tesoura assim na lateral, porque eu acho que aí o corte fica perfeito, né? Fica bem retinho mesmo. Mas aí vocês cortem de acordo como vocês acham mais fácil para vocês, tá bom? Eu, no caso, acho mais fácil assim. E também quero adiantar vocês que eu não sou costureira, tá? Eu só tô dando uma noção aqui de como fazer esse tipo de almofadinha, porque eu procurei muito no YouTube e nunca encontrei a maneira de como fazer. Olha só, então aqui eu já cortei as 4 tiras, que são as 4 almofadas, né? E eu vou explicar por que eu cortei assim em tiras, para explicar uma coisinha para vocês. No caso aqui, olha, nós vamos colocar esse babadinho. Esse, no caso, tem 5 centímetros, tá? E agora eu vou cortar as 4 tiras. Olha, aqui inclusive já cortei as 4 tiras, pra gente fazer os babadinhos. Eu calculei, bem, antes eu vou aqui explicar para vocês. Se vocês quiserem fazer a almofada sem o babadinho, você vai cortar justamente desse jeito aqui, como eu falei, olha, uma tira, né, de 90 centímetros por 45. E aí você vai costurar, encaixar ela aqui, e daí no caso você costuraria apenas aqui na lateral, né, e faria. Mas no caso aqui nós temos os babados. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que cortar aqui, fazer 2 quadrados, no caso, para que depois a gente possa encaixar os babadinhos e passar a costura, e aí ficar os babadinhos, né? Senão não teria como. Então, olha só, aqui a gente corta assim e faz, no caso, os 2 quadrados de 45 por 45, tá? Que é a nossa almofada. E aqui, voltando às tiras, então, eu cortei 13 centímetros aqui para dar o espaçamento da costura, olha só, por 2 metros, tá? Eu calculei 2 metros, achei que ficaria um franzido até que bom, né? E agora, eu vou passar uma costura reta aqui, olha só, pra gente poder tá fazendo o nosso franzido. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse franzido,
que pra mim é mais fácil. Eu acho mais simples fazer desse jeito, mas cada um aí faz do jeito como se acomodar. Passei uma costura aqui, agora eu vou passar uma aqui desse outro lado, deixando espaço de meio centímetro. E aqui eu vou formar uma canaletinha, onde nessa canaletinha eu vou passar um fio com exatamente 1,30 m, que é o tamanho do franzido que eu quero para esta almofada. Porque daí assim eu já fico com a medida exata. Olha, eu vou medir aqui um pouquinho maior, só para dar uma folguinha na hora de eu costurar ali, mas eu já explico para vocês. Então aqui eu vou cortar esse, é um fio de lã aqui no meu caso, mas você pode cortar um fiozinho que seja assim meio grosso, que não se arrebente fácil, né? Você pode cortar aí do jeito que você quiser. Olha só, agora eu passo aqui por essa canaletinha e costuro na ponta ali depois, nas duas pontas. E aí eu vou ter exatamente o franzido do tamanho que eu quero, de 1,30 m. Olha só, aqui eu vou puxando, fazendo franzido. E vou passar uma costura, então, nas duas pontas aqui, pra não se soltar. Passo primeiro aqui, depois na outra ponta. Fazendo arrematezinho, né, pra ficar bem firme. Então, uma costurinha aqui, olha só, com cuidado. E assim nós vamos fazer dos dois lados. Então, olha aqui, eu já tenho, então, o babadinho franzido, olha só. Ficou um franzidinho até que bom. E aqui nós temos, então, a nossa parte da almofada. Então, eu vou cortar aqui, que eu tinha cortado uma para vocês verem, né? Então, nós vamos cortar para fazer as duas partes da almofada, né? Da capinha. Então, cortamos aqui, olha só. Agora, então, nós vamos montar para costurar. Então, como que vai ser? Nós vamos, então, aqui, colocar direito com o direito do tecido, olha só. Que no caso, se fosse, né, simples, seria assim, direito com direito. E agora, nós vamos, então, aqui, alfinetar o babado. Olha só, então, aqui eu vou medir assim. Bem, coloca bem na pontinha aqui, né, pra ficar direitinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Você coloca bem rente ao tecido e vai alfinetando aí o babadinho, do jeito que você quer que fique na almofada. E o babadinho, ele tem que também ficar assim, voltado pra dentro, tá? Voltado pra dentro, pra dar certo na hora da gente desvirar a almofada. Agora, então, a gente coloca a outra parte aqui, direito com direito, né? Olha só, bem certinho. E eu vou alfinetar, aqui eu vou mostrar pra vocês como pra mim é mais fácil. Ó, direito com direito. E eu vou alfinetar agora esse tecido aqui, bem fazendo a marquinha da costura lá de dentro do babado. Porque na hora de passar a costura vai ficar certinho. Olha só, vocês procurem então alfinetar bem aqui em cima dessa costurinha. Porque daí na hora que você passar a costura vai ficar certinho lá a parte de dentro. Então eu vou alfinetando aqui, olha, e porque essa também vai ser o meu guia para passar a costura da máquina aqui. Então eu vou fazer isso, olha só, já alfinetei tudo aqui. E agora nós vamos costurar então. É uma costura reta, tá? Aí você, então, vai seguindo a marquinha dos alfinetes. Vai fazendo assim que não tem erro, vai ficar direitinho e bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Como eu disse, pessoal, eu não sou costureira, eu não sei se esse é o jeito certo, inclusive, de fazer essa almofada, mas foi a maneira que eu encontrei que deu certo. Eu apanhei muito, vou dizer a verdade pra vocês, no começo. Mas, olha só, vou desvirar aqui e vou mostrar, então, como que ficou o babadinho. Olha só, assim, você tendo, então, a base, como eu falei, de passar a máquina em cima da costura lá, ele fica assim, olha, certinho, né? Na medida, olha só, como que ficou bonitinho.
Aí ficou assim, o babadinho. E agora aqui eu vou pregar um zíper, tá? Que também, assim, não sou especialista, eu prego da maneira como eu acho que é mais fácil. Então, eu simplesmente alfinetei o zíper aqui na pontinha, né? Olha só, e preguei aqui então o zíper. E aqui, olha, vou mostrar pra vocês que eu deixei essa beiradinha aqui, porque no meu caso, eu tenho que colocar fiz esses cordãozinhos pra amarrar na minha cadeira. Porque na minha cadeira vai dar mais certo desse jeito, tá? Então, eu cortei aqui, olha, uma tirinha de 2 centímetros por 45 centímetros de altura por 2 centímetros de largura e vou então costurar aqui nessa pontinha, olha, que vai ser as tirinhas para eu amarrar na cadeira. Eu vou mostrar para vocês como que ela fica aqui na minha cadeira. Então, olha só, já está pronta esta capinha. Eu vou colocar aqui a almofada para vocês verem então como que vai ficar essa capinha. Então, olha só, ficou com o zíper, né, que na hora de lavar fica bem mais prático. E ficou as tirinhas aí para eu poder amarrar, então, na minha cadeira. Mas as tirinhas também poderiam ser 2 fitinhas, né, na cor rosa, azul ou lilás, que combinam aqui com a estampa. Não precisa necessariamente ser a fitinha. Bem, então, agora aqui na toalha de mesa, nós vamos passar uma bainha, para dar o acabamento da toalha, então. Olha, eu faço uma bainha bem fininha aqui, porque o meu tecido já está na conta, né? Mas se o seu você quiser passar uma barra maior, você pode. Então, aqui eu vou marcar aqui com o alfinete. Se você não tiver prática, você vai passando a ferro, né? Para ficar mais fácil na hora de costurar. Mas aqui no meu caso, olha, como eu acho que eu tenho um pouquinho de prática de passar a bainha, eu vou simplesmente dobrando e passar a máquina reta aqui, mas vou mostrar para vocês. Então, olha só, você vai passando assim a bainha, né, bem aqui na pontinha para ficar a costura bem bonita. E assim vai. Então, olha só, eu passei a bainha na toalha toda, ficou desse jeito aqui, olha só. Eu quis que ela ficasse assim fininha mesmo, né, porque esse tecido é meio grosso. Vou colocar aqui a toalha para vocês verem como que ficou. Então, olha só, esta é a toalha. Eu achei essa estampa bem bonita, né? E aqui eu vou colocar uma almofada na cadeira para vocês verem como que vai ficar. Então, olha, eu coloquei as tirinhas porque eu gosto de amarrar elas aqui para ficar bem firme, né? Mas aí depende do modelo da sua cadeira, né? Se você acha que sem a tirinha fica bom, também não há necessidade. Olha só, as capinhas ficaram desse jeito. E fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês um outro conjuntinho que eu fiz, que está bem bonito. Eu gosto de ter vários conjuntinhos para ir trocando na cozinha, fica alegre, né? Eu acho que fica bonito. Olha só, esse ficou desse jeito. E eu fiz também esse outro, olha só, na cor azul. Aqui eu usei esse mesmo tecido da outra, né? Um tecido de algodão bem grosso. Aqui, ó, usei um viés azul também. E em volta da toalha eu usei o viés azul para fazer o acabamento, que é uma opção também que você pode fazer. Olha, fica bem bonito, né? E eu vou colocar aqui na mesa e nas cadeiras para vocês verem como que ficou esse joguinho azul. Que eu achei bem bonito também essa estampa, né? Bem alegre, olha só. E aí você vai variando, né, na sua cozinha, porque na minha cozinha aqui a gente tem a mesinha e essas cadeiras. E olha como que ficou. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho. Até o próximo vídeo. Um abração, fiquem com Deus!